Ele detém o título de maior aeronave em voo no mundo. São mais de 500 toneladas de metal a desafiar a gravidade. Um avião a jato tão grande que o primeiro voo dos irmãos Wright poderia ter ocorrido dentro de seu compartimento de carga. As 6 turbinas desse gigante geram mais de 150 mil quilos de empuxo, fazendo dele a aeronave mais potente do mundo. Não há nada igual ao Antonov 225. Superestruturas. É um jato gigantesco, com dimensões que desafiam a imaginação. Com seus tanques cheios de combustível, esse monstro pesa mais de 560 toneladas. Ele parece desafiar a gravidade quando eleva todo esse peso aos céus. É um avião tão grande que até o homem encarregado de pilotá-lo achava que ele não iria sair do chão. Quando eu vi o avião na linha de montagem pela primeira vez, eu disse, não é possível. Não é possível que esse avião possa decolar. Sua envergadura mede 88 metros. O diâmetro da fuselagem é de 19 metros. Sua altura é de quase 7 andares. Essa aeronave é tão imensa que um só trator não consegue movê-la. São necessários 2 tratores pesados para rebocá-la do hangar para a pista. Todos esses dados somados significam que o Antonov 225 é o maior jato comercial do mundo. Esse monstro de 6 motores é o campeão peso pesado dos céus. Imagine um avião tão gigantesco que mal consiga passar entre os postes de gol do futebol americano. Para que se possa ter uma ideia, o jato mais utilizado do mundo, o 737, parece um anão ao lado dele. E com seus 84 metros de comprimento, é 14 metros maior do que o maior jato de passageiros que existe, o Boeing 747-400. Nenhum avião no mundo se compara ao Antonov 225 em termos de capacidade de carga. O C-17 Globemaster da Força Aérea Norte-Americana transporta 85 toneladas. E o poderoso C-5A Galaxy sobe aos céus com 135 toneladas. Mas em termos de cargas gigantes, os aviões Antonov da Ucrânia estão numa outra classe. O Antonov 124, o irmão menor do 225, se é que algo desse porte pode ser chamado de menor, aceita uma carga de mais de 150 toneladas. O 225 é a próxima ordem de magnitude. Sua capacidade de carga é de 250 toneladas e é capaz também de carregar 250 toneladas sobre seu teto.
Além de ser o campeão de levantamento de peso, o avião é imenso. Sua fuselagem é cavernosa, capaz de engolir 8 casas de tamanho médio. É um jato colossal. Já houve quem, ao ficar à sua sombra, o chamasse de céu encoberto de alumínio. Mas ser o maior do mundo não é a única coisa que distingue esse jato soviético de todos os outros aviões. Não se encontra um Antonov 225 com facilidade. Na verdade, você está vendo o único que existe. O 225 tem uma longa história de criação, abandono e depois de um renascimento que lembra a lenda do Fênix, pois ele voltou aos céus vindo das cinzas econômicas da antiga União Soviética. A odisseia desse jato único realmente o coloca numa classe à parte de todas as outras máquinas voadoras. O Antonov 225 evoluiu da competição intensa com os Estados Unidos da América pelo domínio do espaço. Esse pesado monstro de metal foi construído na Ucrânia em 1988 para carregar o ônibus espacial soviético. O ônibus espacial, com seus 36 metros, ficava confortavelmente apoiado sobre os ombros largos do Antonov 225 e era ofuscado pelas dimensões da aeronave projetada para transportá-lo. Para a infelicidade do 225, tamanho não é documento. Em 1989, o Muro de Berlim caiu e em 1991 a própria União Soviética virou história. Nem mesmo seu tamanho poderia salvar o Antonov 225 dos problemas econômicos de um país em transição. O programa espacial deles foi cancelado e esse jato assombroso foi aposentado e promovido a ser a maior pilha de sucata do mundo. Eles estacionaram o avião num canto do complexo de Gostomel, onde eram conduzidos os testes, e ficaram vendo esse patrimônio maravilhoso cair aos pedaços. Quase 10 anos iriam se passar até que o poderoso Antonov 225 viesse novamente a desafiar as probabilidades e a gravidade. O maior avião do mundo leva o nome de seu criador. O nome de um homem cuja paixão pelos aviões teve início no tempo em que o czar Nicolau II ainda imperava sobre a Rússia e a ciência aeronáutica vivia sua primeira infância. Ele viria a se transformar num dos heróis de uma nação que ainda não existia. Oleg Konstantinovich Antonov nasceu no dia 7 de fevereiro de 1906, perto de Moscou. 3 anos apenas depois de os irmãos Wright terem voado pela primeira vez em Kitty Hawk. Enquanto seu país atravessava a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Comunista, o jovem Antonov mantinha sua cabeça nas nuvens. Ele colecionou peças de aviões da Primeira Guerra e sua fascinação com o voo o levou a projetar seu primeiro planador. Oleg Antonov construiu sua primeira máquina voadora em 1923, quando tinha 17 anos de idade. Era um planador que não chegou a ter muito sucesso, mas durante os 15 anos seguintes, Oleg Antonov construiu muitos outros planadores de classe internacional que ganharam alguns campeonatos soviéticos e mundiais. Ele aperfeiçoou suas técnicas de engenharia na Escola Politécnica de Leningrado, onde se formou em 1930. A partir daí, trabalhou como projetista-chefe em várias fábricas soviéticas, desenvolvendo mais de 30 tipos diferentes de planadores. Ele foi um engenheiro de muito talento, especialmente em aerodinâmica. Durante a Segunda Guerra Mundial, Oleg Antonov foi subchefe de projetos do Sr. Yakovlev, o famoso projetista de aviões de caça, mas isso não o satisfazia.
Nas horas vagas, se é que ele tinha horas vagas, ele projetava seus próprios aviões, um dos quais veio a ficar famoso, o biplano Antonov II. Esse pequeno avião, o Antonov II, mostrado em frente aos escritórios de seu criador em Kiev, foi o modelo que o levou a projetar os jatos de grande capacidade de carga que levam seu nome hoje. O projeto teve o apoio do Sr. Yakovlev e do Ministério da Indústria Aeronáutica. O primeiro protótipo foi montado na fábrica de Kiev e voou em 1946. O avião era bom, obteve grande sucesso e o governo resolveu produzi-lo em grande escala. Antonov montou seu próprio escritório de projetos em Kiev, com o objetivo de construir um avião que resistisse aos rigores climáticos de toda a vasta União Soviética. Uma aeronave que fosse capaz de pulverizar as plantações na Ucrânia e depois levar correspondência às regiões desoladas e congeladas da Sibéria. Foram construídos 18 mil desses burros de carga e muitos ainda prestam serviço hoje. A capacidade que Antonov tinha para projetar aeronaves que preenchiam perfeitamente as necessidades soviéticas fez com que ele se tornasse amigo de Nikita Khrushchev, o que lhe deu um certo status na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pouca gente tinha um escritório assim na União Soviética. O escritório de Antonov foi preservado como se fosse um santuário e está cheio de objetos antigos que lembram a Guerra Fria, gravadores secretos, sistemas complexos de comunicação e painéis secretos. Esses objetos revelam truques de pouca tecnologia que eram usados na prática da engenharia e dizem muito sobre Oleg Antonov e seu papel vital para a aviação soviética. Antonov continuou a projetar aviões nesse escritório e esses aviões ficavam cada vez maiores graças a esse homem ao qual a Ucrânia dedica uma admiração pouco divulgada, por ele ter consistentemente produzido os maiores aviões do mundo. A primeira aeronave de fuselagem larga do mundo foi projetada aqui em 1965, o Antonov 22. Até hoje, o 22 continua sendo o maior avião a turbohélice do planeta. Foram produzidos cerca de 100 desses grandes aviões militares de transporte. E depois veio o que é ironicamente chamado de irmão menor do maior jato do mundo. O Antonov 124. O 124 deve seu formato de baleia à sua função principal, pois foi desenvolvido em meados dos anos 70 para ser o avião de transporte pesado estratégico dos militares soviéticos. E para isso deveria ser capaz de transportar mísseis e tanques. Com sua envergadura de 73 metros e seu comprimento de 69 metros, ele detém com facilidade o recorde mundial de maior avião jamais produzido em massa. Foram montados mais de 60 jatos. Foi Oleg Antonov quem liderou o anteprojeto e houve resistências internas no governo, alguns conflitos de opinião, mas a ideia de Antonov acabou prevalecendo. Algumas das características mais notáveis dessa criação gigantesca de Antonov eram as asas mais grossas do que as de seus antecessores, o que oferecia mais sustentação e permitia levar mais combustível. A aeronave tinha portas de carga no nariz e na cauda, permitindo que veículos entrassem por um lado e saíssem pelo outro. Esse jato tinha a capacidade de se inclinar para frente sobre seu trem de pouso, facilitando o acesso pela frente, e dispunha de seu próprio guindaste, que levantava cargas na cauda e as levava para dentro do avião, para a posição desejada. O 124 era excelente para ir onde os jatos em geral não chegam. Usava um trem de pouso gigantesco para pousar suavemente onde fosse necessário, mesmo em pistas não pavimentadas. O Antonov 124 é capaz de pousar em pistas de pouso primitivas. Já pousou até na região polar em campos de pouso congelados, quando transportávamos suprimentos para aquelas regiões.
O primeiro protótipo voou em dezembro de 1982 e em 1984 o avião de transporte já estava em produção. Oleg Antonov, seu criador, faleceu naquele mesmo ano, aos 78 anos de idade. O calendário na sua mesa no escritório ainda marca aquele ano. A presença desse pioneiro da aviação ainda pode ser sentida em seu escritório, intocado, e nos enormes aviões que projetou. O sucesso obtido pelo modelo 124 permitiu que a companhia que Antonov deixou como legado se lançasse no projeto de um avião ainda maior, um jato que estivesse à altura do programa espacial soviético e de sua corrida contra os Estados Unidos para o domínio do espaço. Uma coisa é certa, na antiga União Soviética, o que era maior era sempre considerado como melhor. Das estátuas colossais aos helicópteros desajeitados, o tamanho dominava. A competição com o Oeste era feroz durante a Guerra Fria, e os projetistas da Antonov se esforçavam para superar os americanos. Eu me lembro que competíamos com os Estados Unidos o tempo todo em termos de aeronaves de transporte. Eles construíram o Hércules, nós construímos o Antonov 12. Depois o Antonov 22. Eles construíram o C-5. Construímos o Antonov 124. Depois só o Antonov 225. Talvez os Estados Unidos não precisassem de um avião maior e talvez não tenham construído mais nada justamente por causa do Antonov 225. A competição entre os dois blocos era mais intensa na corrida para o espaço. Os soviéticos estavam desenvolvendo seu próprio ônibus espacial chamado Buran, que significa tempestade de neve. Seu projeto era parecido com o ônibus espacial americano. Os engenheiros soviéticos haviam tentado projetar algo diferente, mas no fim uma cópia dinâmica em forma de flecha foi a escolhida. Há, no entanto, diferenças significativas, pois o Buran não tem motores principais para que possa levar mais carga, e por isso depende exclusivamente dos foguetes externos para entrar em órbita, o que lhe dá uma capacidade de carga 4 vezes maior. Diferentemente do ônibus espacial americano, que tem motores principais com tanque externo e foguetes propulsores a combustível sólido, o Buran usa foguetes que queimam combustível líquido controlados por acelerador, que são ligados e desligados para evitar explosões como a que causou o fim da missão Challenger em 1986. Nos anos 80, o programa do ônibus espacial soviético estava atrasado, mas eles queriam acompanhar o ritmo do programa norte-americano. Os soviéticos não tinham um veículo maior para transportar o Buran, por isso, em 85, foi iniciado o programa do Antonov 225. Era necessário inventar e projetar um sistema e um veículo para transportar esse ônibus espacial para a área de lançamento que ficava muito distante da fábrica. Essa aeronave foi construída sob exigências muito fortes, tanto em termos de prazo como de custo. E tudo era consequência do fato de que os Estados Unidos já tinham seu ônibus espacial e a União Soviética estava ficando para trás. O escritório de projetos Antonov vivia sob pressão. Por isso, eles decidiram modernizar o Antonov 124, atualizá-lo e usar os componentes e peças que estavam prontas do 124 para criar um jato maior e mais eficaz para transportar o ônibus espacial. Com o apelido de Mria, que quer dizer sonho, em russo, o Antonov 225 nasceu da tecnologia que criou seu irmão menor. Olhando bem para o 225, é possível notar que ele tem muitas semelhanças com o Antonov 124. Há muito em comum entre os dois aviões. O corte transversal é idêntico ao do Antonov 124. Os painéis do para-brisas do 225 são, na verdade, os mesmos do 124. E as turbinas são as mesmas do Antonov 124. A diferença é que são 6 ao invés de 4.
Mas as comparações param por aí. Não é preciso ser perito em aviação para identificar as diferenças entre os dois modelos, e a maioria tem a ver com porte e potência. Houve uma alteração na seção de cauda. É uma cauda de empenagem única para compensar pelo transporte do ônibus espacial sobre a aeronave. Não há porta traseira de carga porque a fuselagem é muito longa e nós aumentamos os números de suportes do trem de pouso traseiro. Há 7 de cada lado no Antonov 225, que usam um total de 32 rodas, incluídas as da bequilha dianteira. Os projetistas da Antonov em Kiev receberam ordens para projetar e fazer voar esse jato gigantesco em apenas 3 anos e meio. No início, a tarefa parecia impossível. Os engenheiros não conseguiam nem encontrar um galpão suficientemente grande para montar o jato. Foi um problema encontrar um local para construir a aeronave, pois ela não caberia em nenhuma das instalações existentes. No início, tivemos de construir a fuselagem em seções e armazená-las em ângulo para que coubessem dentro do galpão. Graças à burocracia soviética, os projetistas do Antonov 225 chegaram ao ponto de ter mais avião do que hangar. Na União Soviética, era mais fácil construir um galpão do que um avião. Construíamos aviões em menos tempo do que éramos capazes de construir prédios. E tivemos que montar o 225 tão rapidamente que ele cresceu mais rápido do que o galpão onde estávamos montando. Houve problemas com o projeto também. O 225 foi projetado para transportar cargas gigantes e o avião teria de ser capaz de pousar onde fosse necessário levar esses objetos de grande porte. Tivemos problemas com o trem de pouso. Tínhamos de resolver o problema de criar uma aeronave com um peso de decolagem de 600 toneladas que também fosse capaz de pousar em pistas que não eram feitas para o peso dela. O trem de pouso teve de ser projetado de modo a não quebrar as pistas. A solução do problema foi o enorme conjunto de trens de pouso do Antonov 225, que envergonha qualquer carreta de 18 rodas. São 32 que queimam borracha cada vez que esse colosso de 600 toneladas toca o solo. Houve também outros desafios. O chefe dos projetistas se lembra de um susto que levou quando o jato estava quase pronto. Depois que o avião ficou pronto, descobriu-se que não era possível instalar o Buran sobre a fuselagem. Naquela época não tínhamos equipamento de carga e o guindaste que havia no aeroporto não conseguia instalar o Buran. Os engenheiros tiveram de projetar e construir às pressas um guindaste especial para elevar o Buran a 20 metros de altura e colocá-lo sobre a fuselagem do 225. Os projetistas do 225 sobrepujaram as enormes dificuldades associadas com sua enorme aeronave e cumpriram o prazo. Ele foi rebocado para fora do hangar com toda a pompa e circunstância. Chegara a hora de provar que esse gigante de 6 motores podia voar. O escritório de projetos Antonov trabalhou duro para concluir o 225 dentro do prazo estabelecido pelo governo soviético. Naquela época havia uma tradição de terminar as tarefas antes do fim de cada ano. O voo inaugural do avião ocorreu no dia 1º de dezembro de 1988. O diretor de testes de voo, que achava impossível o Antonov 225 voar, mudou rapidamente de opinião ao participar do primeiro voo histórico desse avião. Começamos a testar o avião na pista de taxiamento. Depois conduzimos testes na pista de pouso e finalmente decolamos para o primeiro voo. E quando ele decolou, eu vi que era totalmente possível voar com 225 e isso era incrível. Todos os que trabalharam para construir esse avião criaram um forte vínculo com ele, dos projetistas aos pilotos de prova. Eu me senti muito orgulhoso quando vi o avião decolar pela primeira vez. Foi um dia muito feliz.
Meu nome é Alexander Galunenko. Eu sou o piloto-chefe de provas da aeronave Antonov 225. É claro que gosto de fazer o que faço. É um emprego único, um verdadeiro desafio. Este avião é absolutamente único. O 225 quebrou 109 recordes mundiais de autonomia, altitude e capacidade de carga em poucos meses após seu voo inaugural. Em 1989, o avião cumpriu a missão para a qual foi projetado. Voou com um ônibus espacial soviético que pesava 90 toneladas preso ao seu exterior pela primeira vez. É muito difícil descrever o que eu senti. Orgulho, alegria. Eu fiquei eufórico, muito alegre quando ele voou com o Buran. Todo mundo ficou muito feliz. O 225, com Buran preso a ele, apareceu pela primeira vez perante uma audiência internacional no Salão de Aviação de Paris em 1989. O jato gigantesco roubou a cena. Eu me lembro que em Paris, em 1989, os visitantes não se interessaram por nenhum outro avião do show, mas havia uma fila enorme perto do nosso para visitá-lo. O porte e a potência do Antonov 225 capturaram imediatamente a imaginação do mundo. Houve até propostas para transformar o Antonov em aeronave de lazer para fazer cruzeiros. Houve muitas propostas estranhas apresentadas por estrangeiros muito ricos. Foi sugerido que ele fosse transformado em hotel voador com quartos e suítes no deck superior e no deck de baixo haveria piscinas e um cassino. E quantas pessoas poderiam desfrutar dessa fantasia de lazer? Do ponto de vista técnico, o avião poderia levar até 1.500 pessoas. É interessante fazer algumas comparações. O jato de passageiros de maior capacidade em operação hoje é o Boeing 747-400, que a plena carga transporta apenas 524 passageiros. Se fosse adaptado, o Antonov 225 poderia levar quase 3 vezes esse número de pessoas. O Buran acabou só executando um voo espacial, e poucos anos após o voo inaugural do 225, ocorreu um evento que mudou o mundo e acabou com todos os planos grandiosos acerca do futuro desse jato gigantesco. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso e seu programa espacial, do qual esta aeronave fazia parte, ficou sem financiamento. Boris Yeltsin cancelou o programa espacial por falta de fundos e também por outras razões. O gerente-geral do projeto foi um dos que planejaram a tentativa de golpe de 1991. O Rei dos Céus foi abandonado e teve suas peças canibalizadas para uso em outros jatos. O único Antonov 225 do mundo estava sendo esquartejado aos poucos, sacrificado, pedaço a pedaço, para salvar da ruína financeira a companhia que o projetou. Ele deixou de voar por falta de fundos e permaneceu parado por 8 anos. O avião que foi criado para competir na Guerra Fria acabaria renascendo na forma de ferramenta capitalista.
Com a queda da União Soviética, o escritório de projetos Antonov foi forçado a lutar por sua sobrevivência. Para continuar funcionando sem verbas do governo, começaram a utilizar sua frota de aviões comerciais gigantescos. Começamos a oferecer ao mercado o principal componente de nossa frota, o Antonov 124, que permite que transportemos cargas de grandes dimensões e muito pesadas. Eles formaram então uma parceria com a firma inglesa Airfoil Heavy Lift e fundaram as linhas aéreas Antonov. A empresa de Londres está a cargo do recebimento dos pedidos e da programação de voos. Juntas, as duas companhias preenchem um nicho do mercado usando os megajatos da Antonov que ninguém mais tem. O maior concorrente deles no Ocidente utiliza Jumbo 747 de carga, que não são grandes o suficiente para transportar certos tipos de carga superdimensionada. E logo a Antonov começou a transportar tudo, de geradores de hidroelétricas a equipes de carros de corrida, carros, equipamentos de apoio e todo o resto para qualquer destino no mundo. É quase que uma questão de você mencionar qualquer coisa e nós dizermos que já transportamos. A carga que me marcou mais foi a locomotiva que levamos completa do Canadá à Irlanda faz alguns anos, estabelecendo o recorde mundial de carga comercial, pois ela pesava 109 toneladas. O conceito psicológico de colocar uma locomotiva dentro de um avião é demais para uma mente normal. Ok, estamos falando de um total de 120 toneladas, metade sendo descarregada em Chicago e outra metade na Colômbia. Aqui fica o centro de operações da Airfoil Heavy Lift, e é daqui que coordenamos os voos que operamos juntos com o escritório de projetos da Antonov, que inclui aviões Antonov 124 e 225. O planejamento é crucial quando a carga é muito grande ou muito pesada, ou ambos, e os computadores ajudam a determinar como a carga vai ser colocada a bordo. Desenvolver o plano de voo é também um grande desafio. Cargas pesadas resultam em alto consumo de combustível e, em geral, são necessárias várias escalas para reabastecimento. O impressionante é que os maiores aviões do mundo não exigem as maiores pistas de pouso do mundo. Esses aviões podem pousar em espaços limitados. O 124 pode pousar até em campos gramados, o que o tornou muito popular na África, onde transporta suprimentos que salvam vidas. Um deles, uma vez, levou 452 refugiados etíopes para um local seguro. O grande 124 sustenta também o escritório de projetos Antonov. Ao utilizá-lo para prestar serviços, a companhia conseguiu sobreviver à queda da cortina de ferro. O nosso Antonov 124 produz dinheiro que, em tempos difíceis, ajuda a manter nosso escritório de projetos em Kiev. Além de sobreviver, eles montaram um negócio muito sólido. No fim dos anos 90, a companhia estava recebendo pedidos para transportar cargas de mais de 150 toneladas, que é a capacidade máxima do Antonov 124. Ganhamos muita experiência em transporte comercial com a operação do 124 e chegamos à conclusão de que havia uma demanda para transporte de cargas com peso além da capacidade do 124. Aparecera uma oportunidade para o 225 e sua enorme capacidade de carga, mas ele estava enferrujando num aeroporto ali perto. Os dirigentes da companhia perceberam que ele poderia suprir a demanda por transporte de mega cargas. Essas cargas pesadas podem ser transportadas pelo Antonov 225 com facilidade, e a administração de nossa companhia decidiu recuperar a aeronave que estava abandonada havia muitos anos. O escritório de projetos Antonov decidiu que o jato de carga deveria retornar aos céus e estabeleceu uma meta ambiciosa: fazer o segundo lançamento do enorme Antonov 225 no Salão de Aviação de Paris. Mas depois de ficar parado durante 8 anos, o 225 precisava de uma reforma completa antes de poder voar novamente. E de repente foi como se a história se repetisse, pois os mesmos projetistas, montadores e pilotos desse avião fenomenal foram chamados para executar o milagre de sua ressurreição.
O nosso problema agora é obter o certificado da aeronave. Queremos obter um certificado múltiplo, o que significa que temos que substituir alguns sistemas militares por sistemas civis por razões de segurança. O avião de 10 anos de idade teve de ser tratado como se fora um avião novo. O 225 nunca havia sido certificado, não havia provado às autoridades que era seguro para voar. Seus voos iniciais, até mesmo o transporte do ônibus espacial soviético, foram considerados testes militares. Mas agora esse gigante deveria passar por mais testes para provar que atendia aos padrões da aviação internacional antes de receber o certificado que o autorizaria a fazer voos comerciais. A maior parte do procedimento de certificação havia ocorrido em 1989, mas depois do colapso da União Soviética, esse procedimento foi sustado. Ainda são necessários 8 ou 10 voos para concluir a certificação e nós vamos voar e conseguir o certificado desse avião. O jato também tinha de ser atualizado tecnicamente. Os engenheiros instalaram equipamento moderno de navegação e de telemetria, além de um sistema Honeywell de comunicação. A tripulação do avião é de 17 pessoas e suas acomodações foram melhoradas. Havia novos regulamentos quanto ao nível de ruído que deveriam ser atendidos. E esse avião enorme, que já era forte, teve de ser reforçado. Tivemos de reforçar a estrutura primária, especialmente o piso e a seção do nariz, para que a aeronave pudesse transportar cargas de grande volume e muito pesadas, de até 250 toneladas. Todas essas melhorias foram necessárias para preparar esse grande jato para longos transportes. O avião está sendo submetido agora à manutenção de solo, antes do nosso primeiro voo, depois desse tempo todo parado. O 225 recebeu 6 turbinas novas fabricadas na Ucrânia, que produzem em conjunto mais de 150 mil quilos de empuxo. Para alcance máximo, o jato tem de levar 280 toneladas de combustível, o equivalente a 290 mil litros, o suficiente para encher os tanques de 6 mil carros de porte médio. O 225 leva consigo um lago de combustível, que ele bebe à razão de 18 toneladas por hora. Dependendo do peso da carga, ele pode voar 13 mil quilômetros, sem escalas. Essa é a distância de Nova York a Hong Kong. Antes que um piloto faça esse enorme pássaro abrir suas asas de quase 90 metros, ele tem de se preparar para algumas das peculiaridades de um monstro desse porte. É claro que há certas dificuldades. O piloto tem que se preparar para certos momentos. Por exemplo, a envergadura é tão grande que há momentos em que o avião resiste à aceleração. As asas são tão grandes que tem de decolar primeiro para depois dar sustentação à aeronave, e por isso qualquer alteração na velocidade pode causar problemas para a tripulação. E a cabine, colocada lá em cima, faz com que o piloto fique a uma altura de 3 andares sobre o solo. E o que ele vê não é necessariamente o que precisaria ver. O pouso do 124 ou do Boeing 747 tem certas peculiaridades e o mesmo acontece aqui com o 225. Por exemplo, os olhos do piloto estão a cerca de 10 metros do solo quando ele pousa. E ele tem que confiar nos instrumentos para pousar, e não no que vê. O peso máximo de decolagem desse jato potente é de fantásticas 580 toneladas. É o equivalente à soma dos pesos de decolagem de 8 Boeing 737. Será que o piloto tem de fazer muita força para subir aos céus com 640 toneladas de alumínio, combustível e carga?
Não, é interessante. Todo mundo que vê o avião pela primeira vez me pergunta isso. A impressão é de que se precisa de um homem muito forte, um piloto grande para operar esse avião grande. Mas, na realidade, qualquer piloto, grande ou pequeno, que receba o devido treinamento pode operar o 225. O piloto não precisa ser forte. Ainda assim, o piloto tem de ter uma palma da mão muito grande para empurrar os 6 aceleradores ao mesmo tempo ou ter ajuda de alguém. No período de 1 ano de ser retirado da naftalina e depois que as peças canibalizadas foram repostas e os sistemas de bordo atualizados, os homens que originalmente montaram o 225 podiam voltar a se orgulharem dele. Chegara a hora do voo de teste para provar que o 225 podia voar novamente. Foram gastos 20 milhões de dólares na reforma do Antonov 225 e em abril de 2001, depois de 8 anos no solo, o Golias de 6 turbinas acelerou e decolou no seu segundo voo inaugural. Com o maior avião de transporte novamente em operação, o escritório de projetos Antonov já faz planos para explorar da melhor maneira a capacidade do 225. O avião tem grande capacidade de carga, podendo levar ao ar mais de 250 toneladas. E seu compartimento de carga de 43 metros de comprimento poderia engolir toda a fuselagem de um Boeing 737. Os engenheiros estão estudando a possibilidade de transportar fuselagens de 737 entre fábricas que distam milhares de quilômetros umas das outras. E o avião tem outra característica única, pois pode transportar carga no seu exterior, como o fez com o ônibus espacial soviético. Módulos aerodinâmicos estão sendo projetados para serem colocados sobre a aeronave no lugar do ônibus espacial. Eles vão levar volumes que sejam grandes demais para entrar no imenso compartimento de carga do 225. O avião recebeu seu certificado 1 mês depois do primeiro voo. Foi um dia de muito orgulho para os ucranianos. Numa grande cerimônia, a qual compareceu o presidente Kuchma, da Ucrânia, a aeronave recebeu sua certificação para a operação comercial. O trabalho começou a dar frutos poucas semanas depois e eles conseguiram atingir sua meta. O 225 voou para a França e debutou pela segunda vez no Salão de Aviação de Paris. E como antes, o enorme jato fascinou todos os que o viram. Mas dessa vez o 225 apareceu como representante do comércio e não dos cosmonautas. Desta vez, tampouco havia um ônibus espacial soviético montado sobre a fuselagem do avião. Em vez disso, a tripulação do Antonov fez o maior número de contatos possível, na esperança de conseguir contratos para transportar carga de outros países no seu avião, único no mundo. E quando o Antonov 225 finalmente rugir sobre a pista e elevar todo o seu peso, as pessoas que assistem ao show em Paris não vão ver apenas o renascimento do maior jato do mundo.
vão ver um grupo de homens da antiga União Soviética voando para um novo mundo econômico. O que eu sinto agora não é muito diferente do que eu senti no primeiro voo. Sinto orgulho pela companhia Antonov e fico satisfeito porque em tempos tão difíceis conseguimos os recursos para fazer essa aeronave retornar à operação. A ressurreição dessa aeronave no Salão de Paris foi um sucesso absoluto. 13 anos depois de seu voo inaugural, o 225 está de volta aos seus momentos de glória. Transformado de gigante da Guerra Fria em gigante comercial, esse jato de fuselagem larga está pronto para enfrentar os rigores do transporte de cargas pesadas por todo o planeta. Versão brasileira Sincrovídeo.